Aí pessoal, aqui é o Israel, no momento de reflexões na Palavra de Deus. Mas hoje eu tô aqui para mais uma meditação, daquelas que a gente está acostumado, né? Sem querer, o título da mensagem hoje é Sem querer contribuir para a minha longevidade. Eu quero começar com uma máxima de Damião Maximiano. Diz assim: viva para fazer o bem a todos, pois para fazer o mal já existem bastante pessoas, seja você a diferença. Nós vivemos em um mundo complexo, um mundo maldoso, muitas pessoas praticando mal, fazendo mal, e isso acaba a gente acostumando, se torna uma coisa normal. A gente acaba acostumando até com isso. E aí qual é a diferença? Qual é o diferencial então? A diferença é fazer o bem. Com essa máxima interessante, né? Faça o bem, porque para fazer o mal bastante pessoas já fazem. Então hoje vivemos uma época que você fizer o bem e vai chamar muito a atenção. Isso é uma coisa importante, porque não podemos desistir de fazer o bem nunca. Vamos ler uma passagem aqui da Palavra de Deus, pois o propósito do nosso canal é refletir na Palavra de Deus. E está em Gálatas 6, e o verso 9 e 10, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo ceifaremos, se não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Aí a importância de fazer o bem, né? Interessante que o título, o texto fala, né? Não nos cansemos de fazer o bem. Se fala cansemos, é que dá a entender que podemos nos cansar. Então, ou seja, de tantas pessoas ver a maldade ou até mesmo de fazer o bem, mas não ver as consequências do bem, acabam depois desistindo. E aqui o texto fala: não nos cansemos, calma, dá um tempo, ao seu tempo você vai colher esse bem que está fazendo. É isso que o texto quer dizer. Alguém disse: as suas crenças não fazem de você uma pessoa melhor, mas o seu comportamento faça o bem. Então, não é o que você fala, mas sim o que você faz. É o que você é, a sua essência. É Deus em ti. Porque por nós mesmos, é claro, não vai sair nada de bom. Mas agora, se Deus estiver a habitar, nós, claro, somos pecadores, não conseguimos produzir coisas boas, exceto Deus atuando em nós. Aí sim conseguimos fazer. Porque no ser humano em si, por causa do pecado, não há nada de louvável, não há nada de bom, mas Deus habitando em nós, o Espírito Santo, conseguimos sim fazer coisas boas. E é essa a ideia. Interessante que a ciência comprova, como eu falei, sem querer contribuir para a minha longevidade. Nós vamos ver por que isso, minha longevidade. É interessante esse assunto. O sentimento explicado como resultado de uma boa ação, ele é explicado pela ciência. Interessante isso aqui. Eu até anotei aqui, ó. Um estudo de Stephen G. Post, publicado em International Journal of Behavioral Medicine, explica que as emoções, comportamento altruísta estão relacionados à longevidade. Ou seja, aquelas pessoas que vivem mais, vivem pelo menos 10, 20 anos a mais, foi porque essas pessoas fizeram o bem. Elas, sem querer, por isso que eu falei o título ali no começo, sem querer contribuíram para a longevidade. Por quê? Porque toda vez que eu faço o bem, eu estou contribuindo para mim mesmo. Pois tudo que eu faço é como um efeito bumerangue, né? Tudo que eu faço, ele volta para mim. Se eu faço bem, obviamente o bem vai voltar para mim. Se eu faço mal, também, principalmente, vai voltar também, né? Vamos ver outro texto da Palavra de Deus para a gente refletir. Está em Mateus 7,12. Vamos abrir lá, Mateus 7.
Mateus 7,12 diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, a essência aqui da lei, né? Então, se você quer... É interessante, as pessoas querem receber o bem, querem o bem, mas interessante, quanto tempo gastam fazendo bem? Ou quanto tempo, ao contrário, passam em críticas, em reclamando, murmurando, né? Mas esquecem de que se fizessem o bem, talvez elas receberiam. É interessante isso, né? Ou seja, se você quer o bem, o que você quer receber, faça aos outros também. Essa é a máxima, né? Interessante que a vida tem um pensamento que diz: a vida vai te dar de volta o que você deu a ela. Ou seja, se você quer fazer o bem, faça o bem. E talvez, é claro, nem sempre nessa terra estamos muito pecado, cujo o mal é mais fácil fazer. Talvez você não vai receber o bem na mesma velocidade. Talvez nem receba aqui nessa terra. Mas uma coisa é certa, o mal ele vem velozmente como um raio. Então, que nós possamos se atentar a isso e fazer o bem, né? Claro, e é interessante que se diga, não visando algo em troca. É até mais interessante você fazer um bem para aquela pessoa bem pobrezinha. Claro, a todos. Seu chefe, no seu trabalho, tudo isso está certo. Só que tudo isso tem um interesse por detrás, não é? Uma promoção, ou ao mesmo reconhecimento, ou ao mesmo fazer o dever certo. Mas é tão interessante você fazer o bem, principalmente aquela pessoa que não pode te recompensar. Que ela juntando todo o salário dela, ou até mesmo que nem tem salário, às vezes ela tem só aquele alimento do dia. Que maravilha vai ser, essa pessoa não vai ter como te recompensar. E sabe que ela vai te dizer: Deus abençoe, porque é tudo que ela tem, né? E isso é o legal da coisa. Às vezes a pessoa não precisa nem saber que você fez o bem. Então faça o bem. A vida de muitas pessoas mudam, e a minha também passou a melhorar a partir do momento que eu lidei com esse pensamento de Albert Einstein, que insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Sabe, meus queridos, nós precisamos mudar. Não espere o outro mudar, não espere o mundo mudar. Nós sim podemos mudar o mundo. Em que sentido? Claro, não todos, mas aquele que se deixar mudar, porque Jesus veio para salvar e salvou o mundo, mas nem todos quiseram ser mudados, porque isso faz parte do livre-arbítrio. Mas a partir do momento que você deixa Deus agir na sua vida, você passa bem. E claro, muitas pessoas são transformadas, o mundo passa a ser melhor. Inclusive, tem um pensamento que diz que se não fosse pelos cristãos, aquelas pessoas que amam a Deus, o que seria desse mundo, né? Então, pensando assim, que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a você. E não canse de fazer o bem, faça o bem. Precisamos de mais pessoas. E se você acredita nisso, nessa mensagem, replique. Imagine várias pessoas na internet falando de fazer o bem. Tenho certeza que esse mundo melhoraria. Claro, não mudaria drasticamente, porque esse mundo só vai mudar com a volta de Jesus. Só Jesus voltando, transformando tudo. Mas podemos sim melhorar aonde vivemos, o ambiente que vivemos, nosso trabalho, nossa casa, nossa igreja. Enfim, não importa. Deus abençoe a mim e Deus abençoe a mim e a você. São bênçãos que pedimos no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por poder começar esse dia mandando a mensagem do bem. Claro, não foi feito por mim isso, foi feito pelo Senhor, porque o Senhor, o teu Espírito age no nosso coração, porque o que diz respeito a mim é só fazer o mal, não temos nenhum bem em nós, mas obrigado que o Espírito Santo atua em nós ainda. Obrigado. Agora, continua abençoando a todos, derrama muitas bênçãos sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.